Segundo dia do Congresso Europeu de Cardiologia 2020, trials bem importantes. Começou o dia com o OIT-PCI. O estudo avaliou o seguinte: será que trimetazidina, que é o Vastarel, nome comercial, conflito de interesse zero, será que o Vastarel consegue reduzir desfechos cardiovasculares como morte cardiovascular, internação, necessidade de nova reintervenção por angina em pacientes que foram submetidos à angioplastia? Essa era a pergunta. 60% dos pacientes eram coronarianos crônicos, 40% agudo, pós-síndrome sem supra, paciente com supra não era incluído, e além do todo o tratamento padrão, aspirina, um segundo antiplaquetário, estatina, coisa toda, aí era comparado trimetazidina ou placebo. Beleza, o que é que foi visto? Não teve diferença. Resumindo, o que é que isso muda na minha prática? Na minha, nada. Quando é que eu uso trimetazidina hoje em dia? Basicamente seguindo o que as diretrizes europeias falam, Você está com um paciente na sua frente, com angina estável no consultório, o que é que você faz? Geralmente começa com beta-bloqueador, não melhorou da angina, coloca um antagonista canal de cálcio, tipo nalodipino, não melhorou, aí você vai pensar ali na terceira droga, talvez seja o nitrato, ivabradina, trimetazidina, é aí que entra a jogada. Então, para mim, continua com o mesmo papel. Interessante que nesse trabalho, nem a angina, na verdade, a trimetazidina não melhorou, não. Mas a gente sabe que, na prática, e outros estudos já mostraram isso, tem algum benefício, apesar de nesse trial não ter sido mostrado. Então, na prática, para mim, não muda nada. Segundo trabalho, Popula-TAV. Em relação ao regime antiplaquetário, antitrombótico após TAV, tinha muita dúvida até uns meses atrás, Era tudo baseado em opinião de especialista, estudo observacional, trial pequeno, enfim. Começo do ano a gente já teve a primeira resposta, que é o seguinte: no paciente que precisa de anticoagulação, o paciente tem FA, por exemplo, vai fazer uma TAV, implante percutâneo de válvula aórtica, será que é melhor deixar só o anticoagulante ou usa o anticoagulante junto com um antiplaquetário, por exemplo, o clopidogrel da vida? E foi melhor só o anticoagulante, sangrou menos e não teve diferença de desfecho isquêmico. Desse trial, aqui nessa corte do Popula-TAV, avaliou-se no paciente que não tem indicação de anticoagulação, está em ritmo sinusal e tal. O que é que eu faço? Deixo 2 antiplaquetários ou um antiplaquetário apenas. E o regime com um antiplaquetário apenas sangrou menos, não teve diferença de desfecho isquêmico. Então, de TAV, de forma geral, aparece cada vez mais a história do less is more, Quanto menor o regime antiplaquetário, antitrombótico que você usar, não vai ter grandes diferenças em relação a complicações trombóticas de forma geral, e o paciente sangra bem menos. E a gente sabe que sangramento nesses pacientes, principalmente idosos, Paciente que coloca TAV geralmente é bem idoso. O sangramento pode ter consequências catastróficas, Depois disso veio uma análise do DAPA-HF com o Dr. McMurray, que é o autor principal do DAPA-HF. Ele comparou os resultados do DAPA-HF com o Emperor Reduced, que foi publicado ontem, no primeiro dia do Congresso Europeu. Focando principalmente porque que o DAPA-HF teve diferença de mortalidade e o Emperor Reduced não teve. Tirando isso, os trials foram razoavelmente parecidos, A diferença de desfecho primário foi muito parecida, a diferença de internação por IC foi muito parecida. Mas em relação à mortalidade, DAPA-HF foi positivo com a dapagliflozina, o Emperor com a empagliflozina foi negativo. Ele transcorre lá por algumas das possibilidades, a gente gravou um vídeo específico disso, você pode assistir lá, mas sem grandes dados novos, Basicamente ilações que poderiam explicar o resultado de um trial ser diferente no outro em relação a esse ponto da mortalidade. Depois a gente veio para o guideline de síndrome coronariana aguda sem supra. A gente já gravou uma série de vídeos detalhando ponto por ponto do guideline, mas eles fizeram uma avaliação geral do guideline. Vou só botar aqui 2 ou 3 pontos mais controversos. O primeiro, do prasugrel ficar como preferência em relação ao ticagrelor e ao clopidogrel na síndrome coronariana sem supra que vai para angioplastia. Isso baseado principalmente no estudo ISA-REACT-5, que a gente já viu aqui, fez uma live só sobre isso no site. E tem várias controvérsias, vários pontos ali que dá para discutir, limitações do estudo, mas tudo bem, é o que está na diretriz. Segundo, ele recomenda de forma clara não fazer o segundo antiplaquetário na sala de emergência, não fazer a estratégia upstream, que se chama, mas deixar para fazer na sala de hemodinâmica após ver a anatomia, principalmente se for um caso de angioplastia. Ele bota como classe 3, ficar fazendo de rotina o segundo antiplaquetário na sala de emergência. E outro ponto controverso foi que eles tiraram a classificação de risco moderado dos pacientes, Normalmente eles dividiam os pacientes em 4 riscos: muito alto, alto, moderado e baixo. E agora, para simplificar, eles deixaram só muito alto, alto, acabou com moderado e vai para baixo risco, Tem gente também achando que prefere do jeito antigo, mas enfim, tá lá, a gente tem uma série de vídeos, tá lá no Instagram, no YouTube, que cobrem todos esses subaspectos. Depois a gente teve o estudo Parallax, que avaliou o sacubitril/valsartana em trecho, o nome comercial, sem conflito de interesse mais uma vez,
no cenário de sequefaccionação preservada. Lembrando a questão do sacubitril valsartana na IC, a gente teve em 2014 o estudo Paradigm e Jeff, mostrou diminuição de desfecho na sequefaccionação reduzida, incluindo diminuição de mortalidade. Depois a gente teve o Paragon e Jeff, em 2019, que não mostrou diferença de endpoint, não diminuiu morte, internação no paciente com sequefaccionação preservada. E agora a gente tem o Parallax, que veio também sacubitril valsartana no cenário de sequefaccionação preservada, mas o endpoint era um endpoint bem mais frouxo, na verdade, né? Ele não via desfecho tão importante, ele via o que a gente chama surrogate endpoint, alteração laboratorial, que é BNP, se subir, se diminuir, enfim, e capacidade funcional. Houve diminuição realmente maior do BNP com o uso do sacubitril valsartana, não teve diferença de capacidade funcional e tal. Enfim, né, um estudo com resultados mais que não são tão relevantes para a prática clínica. A gente continua, infelizmente, sem medicação que diminua risco, principalmente mortalidade na IC de fração de ejeção preservada, muito diferente da fração de ejeção reduzida, que a gente tem uma penca de medicações hoje em dia que diminui, né, através dos estudos mostraram que diminuíam a mortalidade. Por fim, a gente teve o DAPA-CKD. Ano passado, 2019, é um dos top 3 artigos do New England mais lidos de 2019, é o Credence, que mostrou que a canagliflozina diminuía a progressão de nefropatia no paciente com algum grau de disfunção renal já tal. Agora, a gente teve o DAPA-CKD, que pegou pacientes com disfunção renal, que disse entre 25 e 75, com algum grau de proteinúria, e tinha diabético e não diabético no meio. Estava tudo misturado ali, né? E o que é que o trial mostrou? Teve diferença relevante, a dapagliflozina conseguiu segurar a progressão da disfunção renal. Os pacientes que usaram a dapagliflozina evoluíram de forma melhor, tiveram menos perda de disfunção renal e resultados bem relevantes. Mais uma vez, né, os inibidores de SGLT2, que é aqui o que a gente tem no Brasil, são a DAPA, a canagliflozina e a empagliflozina, cada vez mais mostram que não são medicações do endócrino apenas, né? O cardiologista tem que dominar, tá aí o Emperor Reduced, mostrado ontem, o DAPA e Jeff do ano passado, que mostram que diminui desfecho na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O cardiologista tem que saber, não é opcional, tem que saber nome comercial, efeitos colaterais, posologia, tem que saber. E o nefrologista também não tem como, né? Depois de mais de 30 anos praticamente que os IECAs e BRAS também mostraram diminuição de desfecho renal, agora os inibidores de SGLT2 também mostram, por mais de um trial, que conseguem fazer isso mesmo na população que não tem diabetes. Então, tem que saber usar endócrino, nefro, cardio, clínico geral, todo mundo. É isso, resumão do segundo dia, vem o terceiro e quarto dia ainda pela frente.